Começar por dizer que o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Orçamento começou bem. A primeira frase iniciou com a questão da sustentabilidade das finanças públicas. O problema é que a execução orçamental dos últimos anos e também este documento de estratégia orçamental acabam por não corroborar esta preocupação com a sustentabilidade. A execução orçamental dos resultados que se obtiveram, embora longe daquilo que estava previsto, não representaram, infelizmente, digo eu, e assumo infelizmente, para Portugal, uma verdadeira consolidação das contas públicas, e aquilo que temos para 2018 é muito pouco e deixa-nos muito apreensivos. Vamos começar por tentar perceber o que é este DEL. Bom, a começar pelos jornalistas e pelos comentadores, a verdade é que depois do dia 30 de Abril não houve nenhum comentador que dissesse que este era um documento de estratégia orçamental. É sem dúvida um documento, é clara e infelizmente orçamental e estritamente orçamental. O problema é do E. O E, com toda a certeza, não é de estratégia, nem o Governo quis que fosse de estratégia. E por isso é que uma série de comentadores partidários disseram que era mais um E de eleitoralista do que um E de estrutural. A história, infelizmente, já vem de longe e é um dos problemas dos DELs em si. Todos nós teremos recordados que em agosto de 2011 foi apresentado um DEL em que o Ministro das Finanças disse que, lamentavelmente, Portugal tinha falhado todas as metas orçamentais nos últimos anos e, portanto, era isso que tinha trazido à situação em que estávamos. Bom, triste ironia da história, se hoje recuperarmos os DELs de 2011, 2012, 2013 e agora 2014, a verdade é que, em todos os casos, aquilo que estava como meta para ser atingido, não foi atingido. Portanto, não se conseguiu chegar às metas previstas. Uma outra preocupação que temos, estamos aqui numa universidade, é saber exatamente as bases e os pressupostos deste documento. Penso que era importante para o país, nomeadamente na situação em que estamos, que os documentos, para além de terem uma orientação política, que é absolutamente legítima, deveriam ter uma base técnica clara e que fosse devidamente escrutinada. E a questão que se coloca é como é que se chegou a este cenário macroeconómico. Nós vemos, por exemplo, a análise que foi feita pela Unidade Técnica Orçamental da Assembleia da República e as dúvidas são mais que muitas. O Governo, neste documento, elogia o facto de se ter criado o Conselho de Finanças Públicas, mas, ao que sabemos, este documento não passou pelo Conselho das Finanças Públicas. E enquanto, por exemplo, a Lei de Enquadramento Orçamental prevê que os PEC acabem por passar pelo Conselho e sejam submetidos só depois, ou de acolhidas as propostas do Conselho, ou pelo menos de se referirem quais é que eram essas questões e porque é que o Governo não as assumiu, neste caso, o que temos é um documento que obriga este Governo, apenas este Governo, e com bases que nós não sabemos exatamente quais são. Se quiserem, um dos aspectos que eu acho que me parece elucidativo desta questão é que os portugueses têm vindo a ser massacrados, se me permite a expressão, nos últimos anos, com esta ideia de que uma boa parte da despesa pública são salários e são pensões e, portanto, é aqui que o Governo tem que atuar. E agora, mais recentemente, a grande questão do sistema de pensões, quer da Segurança Social como da CGA, e, portanto, a necessidade absoluta de cortar para que o sistema seja sustentável. E depois nós vamos ver o DEL e há um capítulo específico sobre esta matéria e aquilo que parece é que não há problema. Aquilo que o próprio documento diz, aliás, na linha daquilo que o Orçamento de Estado para 2014 já dizia, é que o problema do sistema de pensões é muito inferior em Portugal àquilo que existe na zona euro ou na União Europeia. E, portanto, a questão é porque é que se elege como prioridade política estar a fazer cortes sobre os pensionistas e os reformados, quando, supostamente, o sistema, pelo menos numa situação em que a economia cresça e que não esteja em recessão sucessiva e profunda, como esteve nos últimos anos, não se percebe exatamente porque é que é este o alvo principal dos cortes do Governo. Uma outra questão que nos preocupa é a da articulação do DEL com outros documentos do Governo.
Se quiserem, é começar pelo Orçamento do Estado, de 2014. O Sr. Secretário de Estado do Orçamento já fez aqui algumas referências a esta matéria, mas a verdade é que, por exemplo, lendo o tal parecer da UTAL, no final da semana passada, sobre o DEL, aquilo que se conclui é que o que há de margem adicional pela revisão em alta do cenário macro acaba por ser compensado neste momento por supostas pressões orçamentais. Dizendo de outra maneira, o déficit previsto mantém-se nos 4%, a economia supostamente está bastante melhor do que era previsto em setembro, outubro, quando o orçamento foi elaborado, mas o Governo não conclui daqui, porventura, será necessário ter menos austeridade. Aquilo que conclui é que há pressões adicionais e que, portanto, não só mantém a carga de cortes e de sacrifícios, como ainda aumenta. Um segundo ponto, o orçamento retificativo. O próximo orçamento retificativo. O Governo, por diversos membros do Governo, já assumiu que iria haver um orçamento, nomeadamente para a saúde e, tanto quanto sei, também para dotar as universidades e os politécnicos de verba que teria sido prometida pelo Governo. Bom, nós neste momento do DEL não encontramos aqui nenhuma referência ao DEL que já está anunciado e com certeza que levará a aumento de despesa. Semana passada foi aprovado pelo Governo aquilo que foi considerada a versão definitiva do guião da reforma do Estado. Bom, em que é que essa reforma do Estado implica no DEL? Em que componentes é que há uma suposta redução, aqui sim, desejavelmente estrutural da despesa, que nos levaria a ter um perfil diferente? Não encontramos. Também ouvimos da parte do Sr. Vice-Primeiro-Ministro, também está no documento de reforma do Estado, que ainda esta legislatura, ou seja, supostamente até final do próximo ano, vai haver uma redução do IRS. Onde é que está esta redução do IRS no documento? Não encontro. Está no documento da reforma do Estado o plafonamento da segurança social. Bom, obviamente tem um impacto direto e imediato nas contribuições para a segurança social, supostamente em 2015, 2016, 2017. Onde é que está esse impacto? Também não encontro. Também não encontro. E há uma série de outros documentos que poderíamos aqui elencar e da qual, de facto, não encontramos coincidência ou implicação direta entre aquilo que o Governo diz numas decisões políticas e depois aquilo que supostamente está plasmado nas contas do orçamento. Só mais dois exemplos rápidos. O Governo, no ano passado, aprovou, e já foi revisto posteriormente, um plano para fomento industrial. E todos nos lembraremos que o Governo, pela voz de diversos ministros, disse que chegou a hora do investimento. Bom, onde é que está esse investimento? Onde é que está? Mais uma vez, um documento técnico como é o da UTAL chama a atenção. Os níveis do investimento são historicamente baixos, não permitem recuperar a quebra de 30% do investimento nos últimos anos e chega-se mesmo ao cúmulo, se me permitem, de se concluir que o investimento público é negativo. É negativo na ordem dos 800 milhões de euros. E portanto, não há aqui nenhuma outra preocupação, nem de crescimento económico, nem de reforma, nem de emprego, nem de modernização do que quer que seja, há apenas uma preocupação de chegar a determinados valores. E, portanto, chegando aqui, e não sendo o DEL um documento de estratégia orçamental, podemos nos perguntar para que serve então este DEL. A primeira resposta foi dada, de facto, pelos jornalistas e foi dito, bom, é um documento eleitoralista. Nós estamos, neste momento, a 2 semanas das eleições europeias e, portanto, era importante dar aqui um sinal e fez-se o spin de que iria haver a devolução, a reposição dos salários da função pública há 5 anos. Em verdade, tal como o Sr. Secretário de Estado há pouco disse, esta promessa não consta do DEL. O que consta do DEL
é que há uma reposição de 20% no próximo ano e depois logo se verá, nomeadamente tendo em conta a evolução da massa salarial. Mas passou essa ideia e penso que foi um dos objetivos claros do DEO apresentado dia 30, foi esta, de tentar dar a ideia que de facto iria haver algum tipo de reposição. Mas eu acho que verdadeiramente o que está por trás deste DEO, para que serve este DEO, é para duas outras matérias. Em primeiro lugar, é um documento para a Troika ver. Isso é muito claro, e aliás o Albert Jäger também ainda agora disse que este é um documento que vai no bom sentido e, portanto, percebemos que este é um DEO feito à vontade, ao desejo do FMI e das outras instituições da Troika. E se me permitem, eu não sei como é que estou de tempo, se me permitem aqui só... 4 minutos. Se me permitem aqui uma parte em relação à questão do DEO, para me referir à intervenção do Albert Jäger, que agradeço, mas em que eu penso que o FMI e a Troika não tiraram ainda as devidas consequências do que aconteceu em Portugal. Desde logo, penso que, passado este tempo, ainda não fizeram exatamente o diagnóstico claro da situação de Portugal a final de 2010 e início de 2011. E nomeadamente, a ideia de que o que esteve basicamente por trás da crise que tivemos foi um problema orçamental. O problema orçamental existe desde há décadas, mas não foi esse o problema que nos levou a ter que solicitar o apoio da Troika. Depois o Albert Jäger diz, bom, mas se calhar de facto isto foi too fast, não é? Isto se calhar era possível ter ido um bocadinho mais lentamente, não tão front-loaded como foi feito. Bom, mas é lamentável é que a Troika só o reconheça passado 3 anos e passado uma recessão como nunca esteve previsto e passado um nível de desemprego muito acima de qualquer previsão que houve. E depois é curioso, diz-se, bom, a economia teve uma recessão mais profunda do que era previsto, não só por causa da questão europeia, mas também porque a questão dos multiplicadores. Bom, e mais uma vez, tratam as questões, muitas vezes são tratadas as questões económicas como meras questões de folha de Excel e de modelos macroeconómicos e não se tem noção nem do custo, do impacto social das medidas e, porventura, nem sequer da interligação necessária entre as questões políticas, de política económica e económicas. E, portanto, para os portugueses, eu penso que não havia dúvidas nenhumas. Por exemplo, o professor Ferreira do Amaral disse muitas vezes que a questão da desalavancagem não poderia ser feita como foi feita. É óbvio para as empresas portuguesas que não estavam capitalizadas e para a situação dos bancos portugueses, a desalavancagem para 120% da taxa de substituição obviamente tinha que dar uma recessão económica bastante mais baixa, bastante maior do que o previsto. Mas há ainda outro aspecto que gostava de recordar aqui a propósito da intervenção do Albert e que nos permite também raciocinar como é que se dá o passo seguinte. Diz o Albert, conclui, e bem, que a receita fiscal teve um desempenho melhor do que o previsto. Aliás, segundo os slides do FMI, é mesmo o único ponto em que o Governo conseguiu cumprir as metas, foi na receita fiscal, diga-se de passagem, mas depois diz, bom, não foi do lado dos impostos indiretos, foi do lado dos impostos diretos. E todos nós sabemos que isso teve a ver com o brutal aumento de imposto do IRS do ano passado. Mas é curioso que se voltarmos um ano atrás, todos nós também sabemos que aquilo que estava previsto era um aumento do IVA que permitisse uma receita entre os 400 e 500 milhões de euros e o Governo propôs um aumento do IVA para 2 mil milhões de euros. E, portanto, para quem lida minimamente com as questões da economia, depois não pode ficar surpreendido como é que as medidas são tomadas e depois como é que tem um impacto recessivo tão forte, tão mais forte do que aquilo que estava previsto. E isto leva-nos também agora à questão do futuro, porque parece que, de facto, o Governo não tem aprendido com aquilo que aconteceu nos últimos anos e pretende replicar exatamente a receita que teve. Mas voltando à questão do DEO, propriamente dito, eu entendo, como disse, que este documento é essencialmente um documento para a Troika ver e, em segundo lugar,
entendo que é um documento para tentar convencer o Tribunal Constitucional em relação às medidas que neste momento estão a ser escrutinadas relativas ao Orçamento de Estado para 2014. Eu não encontro justificação para uma série de questões que estão no DEL e penso que tal só acontece por este motivo. O Governo, in extremis, quer tentar dar a ideia que, de facto, os cortes não são permanentes e são provisórios. Ainda que, como disse, em termos de remunerações da função pública, aquilo que existe é apenas um sinal para 2015, e em relação à SES, à Contribuição Extraordinária de Solidariedade, aquilo que existe é, de facto, converter uma medida extraordinária numa medida portanto, definitiva. E, portanto, vamos ver o que dá. Só mais um minuto para dizer o seguinte. Portanto, eu penso que este DEL pode ser bem qualificado com aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse na passada sexta-feira na Assembleia da República. A estratégia do Governo é, em caso de dúvida, aumentam-se os impostos. Faz lembrar um bocadinho aqueles estatutos de brincadeira que diz artigo 1º, quem manda é o chefe, artigo 2º, em casos omissos, aplica-se o artigo 1º. E aqui é a mesma coisa. Pelo sim, pelo não, numa primeira linha, aumentamos os impostos, se nada mais resultar, aumentamos novamente os impostos. E é aqui que eu acho que é absolutamente inaceitável este DEL. E penso que voltaremos à questão na parte de perguntas e respostas, na parte do debate, mas termino com isto. Um dos problemas é que, ao contrário do que disse o Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, este DEL não tenta aplicar o Tratado Orçamental. Mais uma vez, este DEL e o Governo tentam ir além do Tratado Orçamental. Nem sequer se preocupam em ter uma margem de flexibilidade que permita à economia, se não crescer de forma vigorosa, pelo menos respirar. Não. Aquilo que existe é apenas uma linha de metas orçamentais e a questão é chegar lá a todo custo, independentemente dos impactos económicos e dos impactos sociais. E sobre o que é que deveria, de facto, ser o DEL, penso que podemos guardar para uma segunda fase.